Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí, vamos continuar os nossos estudos sobre o período colonial no Brasil? É? Então vamos lá, vamos falar desta vez sobre as invasões sobre o território colonial, né? Vamos dar uma olhadinha? Me acompanhe, por favor. Aí está. Aí está. Muito bem. Pessoal, veja, nesse período, né, o Brasil estava explorando a cana-de-açúcar, já é o seu período de colonização. Okay? Porém, muitos países, nesse momento, estavam entrando tardiamente nas grandes navegações, como foi o caso da França, da Inglaterra, da Holanda, né? Nações que entraram tardiamente nas grandes navegações e não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Então, vão basear as suas ações em atos de pirataria, em invasões a territórios negligenciados por Portugal e Espanha. Essa passa a ser gradativamente, né, a atuação desses países. Ok? E aí, como é que vai ser esse processo de invasões aqui no Brasil? Aqui no Brasil, no seu período colonial. Vamos dar uma olhadinha aí. Muito bem. Veja bem, pessoal, inicialmente nós vamos ter a chamada França Antártica, período da França Antártica, entre 1555 e 1567. Era o período dos governos gerais no Brasil. Estávamos no governo do Duarte da Costa, quando os franceses protestantes, lá na França, os protestantes são chamados de huguenotes, são seguidores daquela concepção calvinista. Não é? Então, olha bem, olha, a França se notabilizou em atuar constantemente de maneira pirata no Brasil. Não é? Com isso, explorando o extrativismo do pau-brasil, estabelecendo alianças com algumas comunidades indígenas locais. E um contato pacífico, amistoso, não é? Inclusive aliando-se à chamada Confederação dos Tamoios, confederação de indígenas, reunindo índios tupinambás, goitacazes. Né? Tamoios é uma expressão que significa os mais antigos do lugar. Tá? Reuniram aí os tupinambás. Com as perseguições religiosas contra protestantes lá na França, lá na Europa, líderes influentes dos huguenotes, né? Quem são os huguenotes? Estamos vendo aqui, ó. Os huguenotes são os calvinistas franceses, né? Calvinismo é aquela religião criada por João Calvino, que é francês, mas perseguido, foi para Genebra, na Suíça, onde ali ele estruturou aquela religião que fala que a salvação está na predestinação absoluta. Muito bem. Então, eles começaram a articular um processo de expansão territorial e o objetivo era chegar naquela região onde atualmente é o Rio de Janeiro. Tá? Muito bem. Os huguenotes Villegagnon e Coligny pediram ajuda ao cardeal de Lorena, na França, para convencer o rei francês, o Henrique II, a financiar a expedição ao litoral brasileiro, mas isso sob a alegação de estar investindo em um projeto colonialista. Né? Não imaginar, eles não queriam passar a ideia de que o que eles queriam fazer era criar um reduto protestante aqui no Brasil. Lá na França, o rei é católico, a França era predominantemente católica, mas aqui eles estão vindo com uma justificativa que seria econômica, mas por trás estava um interesse religioso também. Porém, o projeto Huguenote perdeu o protagonismo da expedição. Então, eles até conseguiram, mas aí perderam o protagonismo, a dianteira nesse processo, que se concretizou simplesmente como uma ação expansionista francesa. Então, houve financiamento, mas os huguenotes não conseguiram o predomínio sobre essa expedição. E ela acabou se tornando efetivamente uma expedição da coroa francesa. Ô, professor, por que vai se chamar França Antártica? É porque o Ártico é o hemisfério norte.
o Antártico, o hemisfério sul, por isso França Antártica, né? Esse é o termo, essa é a ideia. Né? Que uma gravurazinha mostrando a chegada dos franceses ao Rio de Janeiro e como é que eles tinham uma relação mais amistosa com os indígenas, com os nativos. Veja bem, pessoal, a Confederação dos Tamoios, né? Está aqui, a Confederação dos Tamoios ocorreu entre os anos de 1554 e 1567. Foi um dos principais e maiores conflitos de caráter de resistência por parte dos índios, né, de grupo de tupinambás, então essa etnia aqui, esse grupo, que envolviam os tupiniquins, os aimorés, tudo isso aqui são tribos, e os temiminós, ocorrido na região do litoral, que vai desde o litoral paulista, pegando ali desde aquela região que hoje seria ali Ubatuba, né, até o sul do Rio de Janeiro, sul fluminense. Atualmente seria ali a região de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eles se uniram aos franceses de Villegagnon para combater os portugueses. Durante o governo de Geraldo Duarte da Costa, no Brasil, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e, com apoio da Confederação dos Tamoios, quer dizer, já havia essa organização de índios aqui, de nativos, se instalaram na região, fortificando a ilha de Sergipe, atual ilha de Villegagnon, a ilha de Paranapuã, atual ilha do governador, e o Forte Coligny. Você está vendo que são nomes aí daquelas figuras que nós citamos de huguenotes lá na França. Porém, quando o governador-geral Mendissart assumiu, né, então, quando os franceses invadiram, o governante aqui, olha, atenção, olha, era o Duarte da Costa. Fracassou, ele não conseguiu impedir a invasão, foi substituído, e aí quem assumiu foi o governador-geral Mendissart. Assumiu o controle da colônia portuguesa, houve um processo de expulsão dos franceses. Aliás, essa era uma das missões com as quais o Mendissart veio para cá, e aí ele trouxe com ele o seu sobrinho Estácio de Sá. Tá? E aí ele vai, olha as ações, vai colocar o sobrinho Estácio de Sá como líder no combate aos franceses, vai buscar o auxílio dos jesuítas e de tupiniquins no combate e no controle da Confederação dos Tamoios, então eles conseguem fazer um acordo, né? O Mendissart usa os jesuítas para convencer os índios, vai ser a chamada Paz de Peroig, e nós vamos ter a criação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, em 1565. Assim, houve a expulsão definitiva dos franceses em 1567. Okay? Bom, olha, o Estácio de Sá e a fundação do Rio de Janeiro. O Estácio de Sá, gente, era o sobrinho do Mendissart, do governador-geral. E para combater os franceses, ele organizou no dia 1º de março de 1565 uma resistência contra os franceses numa estreita faixazinha de terra entre o Morro do Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, hoje tombado como patrimônio histórico nacional. Lá ele vai construir uma fortificação, né, para combater, eu coloquei aqui uma imagenzinha, para combater os franceses. E aí, em homenagem ao rei Dom Sebastião, um rei que morreu muito jovem em Portugal, e uma cruzada tardia no norte da África, na Batalha de Alcácer Quibir, né, e que os portugueses consideram como um mártir do catolicismo, né? Então ele é considerado um santo popular, São Sebastião. Então aí ficou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Agora, por que Rio de Janeiro, né? De onde vem esse nome? Por que essa expressão? O nome tem origem em um engano, né? Quando os portugueses chegaram à Baía da Guanabara em 1502, lá no iníciozinho, quando ainda nem tinha o processo de colonização, eles achavam que a Baía da Guanabara, que vocês estão vendo aqui, ó, era a foz de um rio. Eles achavam que era um rio. E aí eles chegaram em janeiro, Rio de Janeiro. Perfeito? Muito bem, pessoal. Vamos lá? Vamos para frente? Bom, aqui nós temos a figura do rei Dom Sebastião. Olha, muito jovem. Né? A dinastia de Aves, ou Avis, termina depois da morte de Dom Sebastião.
na batalha, eu citei há pouco, aí, na Batalha de Alcácer Quibir, em agosto de 1578. Então, ele morre muito jovem, ele morre com 24 anos de idade, ele não tem ascendentes nem descendentes, né? Colaterais, o mais próximo que ele tinha, que restava, era seu tio-avô, um cardeal que inclusive o criou, porque ele ficou órfão muito cedo. O tutor era o cardeal Dom Henrique. E aí o cardeal Dom Henrique assumiu em 1578. Mas, muito doente, acabou morrendo 2 anos depois, em 1580. E quando o cardeal Dom Henrique morreu, a família Avis não tinha nenhum parente nobre efetivo ali em Portugal. O parente mais próximo era o rei da Espanha, Dom Filipe II. Então, Filipe II assume, lá da Espanha, ele assume o trono português. Então, agora vai haver a união do trono espanhol e do trono português, iniciando aí a chamada União Ibérica, ou União das Coroas Ibéricas, ou ainda posso usar o termo domínio espanhol. Okay? Posso usar o termo domínio espanhol. Bom, juramento de Tomar. Como quem está assumindo é um espanhol, muita gente em Portugal não gostou da história de um espanhol assumir o trono português, era comum a rivalidade entre Portugal e Espanha. O rei Dom Filipe fez um acordo chamado Juramento de Tomar, em 1581. Por esse juramento, ele preservava a relativa autonomia de Portugal e da administração das colônias. Você pode observar que um espanhol não veio aqui para administrar o Brasil, por exemplo. Ele vai nomear portugueses. Através da União de Utrecht, a Holanda declarou-se formalmente independente da Espanha. Então, aqui um outro evento que vai gerar problemas aí. Em 1581, aquela região dos Países Baixos, que envolve Holanda, Bélgica, tornou-se independente da Espanha com o nome de República das Sete Províncias Unidas. Bem, porém, só em 1648 é que a Holanda terá a sua independência reconhecida. Depois da Guerra dos 30 Anos, aqui pela Paz de Westfália, que será o acordo de paz, pondo fim a essa guerra. Durante a União Ibérica, o que rolou, o que aconteceu lá em Portugal? Então, olha aqui. Portugal conservou a sua autonomia relativa, mas foi governado por um vice-rei escolhido pelo rei da Espanha. Então, os administradores serão portugueses, mas escolhidos pelo rei da Espanha. As guerras dos espanhóis por disputas hereditárias na Europa envolveram também Portugal, e com isso Portugal teve que entregar recursos humanos, financeiros, da sua marinha, e teve perdas inclusive de territórios que foram sendo invadidos durante o domínio espanhol sobre Portugal. Perdeu também o comércio asiático, restando apenas como algo produtivo o Brasil e algumas regiões na África, como Angola e Moçambique. Não é à toa que os portugueses, a partir daí, vão dizer que o Brasil era a sua vaca de leite. A expressão vaca de leite servia para denominar aquilo que você ainda tinha de valioso, o que restava para você de valioso. Bom, nós tivemos também a invasão francesa nesse período, já da União Ibérica. Quando houve a invasão ao Rio de Janeiro, não havia União Ibérica ainda, era o governo geral. Mas aqui, já com a União Ibérica, a invasão de franceses no Maranhão, agora lá no norte. Por isso, região equinocial, entre 1612 e 1615. A ocupação francesa, patrocinada pela coroa da França, pelo rei da França, aí agora a figura de Daniel de Latouche e Charles de Vaux. Invadiu o Maranhão e ali fundaram o Forte de São Luís, em homenagem ao rei Luís IX, que governou na Idade Média e foi elevado à condição de santo pela Igreja Católica. E também Fernando de Noronha, invadiram ali a região de Fernando de Noronha, e fundaram a França
equinocial. Tá? Então, durante a União Ibérica, a gente falou que Portugal foi perdendo territórios, foi perdendo áreas, e olha aqui, ó, uma região, a França equinocial. A resposta portuguesa foi liderada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Eles expulsaram os franceses, mas aí precisaram da ajuda de jesuítas para convencer os índios a lutarem a favor de Portugal e expulsarem os franceses ali da região. Esse processo de invasão dos franceses àquela região foi fundamental, foi muito importante para o início da colonização da região norte do Brasil, para o início da colonização da região amazônica. Veja que os portugueses, para poderem expulsar os franceses, tiveram que contar com o auxílio dos nativos. E, para isso, é importantíssimo que os jesuítas fizessem esse convencimento. Bom, a expulsão dos franceses teve as seguintes consequências. Possibilitou o povoamento do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pará. Franceses fugiram para Cayena, onde vão instituir ali a Guiana Francesa, e conseguiram iniciar o projeto de colonização na América, né? Vão efetivar uma colônia aqui na América. Começa aqui. Depois lá na América do Norte, em Quebec, no Canadá, né? Eles vão se projetar também depois para aquela região. Bom, e o Brasil, como é que ficou? Bom, o Brasil vai ser, a gente usou o termo aqui, um eufemismo, visitado, né? Porque aqui é uma mescla de invasões e atos de pirataria, inclusive feito por ingleses, holandeses, né? Franceses, como a gente viu aí há pouco. Tá? Os holandeses, em 1630, conseguiram uma invasão efetiva ao Nordeste brasileiro. Vamos ver o contexto. Contexto da União Ibérica. Perde sentido com a União Ibérica o Tratado de Tordesilhas, porque se agora Portugal e Espanha estão unidos, não havia sentido em uma linha dividindo territórios que pertencessem a Portugal ou para a Espanha. Tudo era território do Reino Unido, né, de Espanha e Portugal. E isso vai estimular penetrações para além da linha de Tordesilhas. Então, uma primeira efetiva expansão para o oeste do território colonial brasileiro. Perfeito? Com bandeiras, com entradas, com jesuítas, com o gado. Vigorava na colônia um relativo relaxamento do pacto colonial ou exclusivo metropolitano. A Espanha estava muito mais preocupada em controlar aquelas áreas produtoras de ouro, produtoras de prata. Maravilha, pessoal? Muito bem. Aqui uma narrativa, uma sequenciazinha, né? Em 1588, a invencível armada espanhola é derrotada pela Inglaterra de Elizabeth I. Então, o Filipe II, aquele rei que fez a União Ibérica, ele vai ser derrotado pela rainha Elizabeth. Cuidado, viu, pessoal? Podem ter livros e textos que vão aparecer como Isabel I. É a mesma pessoa. Isabel I ou Elizabeth I. Isabel, né, na pronúncia espanhola. Em 1602, os holandeses que tinham se declarado independentes, eu posso dizer holandeses ou flamengos, tá? Em função da região de Flandres, que tinham se colocado como independentes da Holanda, da Espanha, vão sofrer o embargo econômico da Espanha. A Espanha, como está dominando nesse momento a América, a costa africana, a costa asiática, e como não engoliu, não aceitou o fato da Holanda ter se tornado independente, a Espanha estabelece um embargo econômico aos holandeses. E aí, como é que os holandeses vão reagir a esse embargo econômico? Criando companhias privadas de comércio que iriam invadir as áreas para explorá-las diretamente. Então, em 1602, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Orientais, a East Indies Company. Em 1621, fundaram uma outra companhia. Essa é que vai nos interessar mais, né? A Companhia das Índias Ocidentais, a West Indies Company, né? WIC, porque essa é que vai tentar invadir primeiramente a Bahia em 1624, sem êxito,
e depois, de forma bem sucedida, a Pernambuco em 1630. Bom, para tentar organizar a casa, em 1621, a administração portuguesa, agora sob o comando da Espanha, mas com portugueses nomeados pelo rei da Espanha, realizou uma nova divisão administrativa da colônia. Então, nós vamos ter o estado do Maranhão e Grão-Pará, lá no norte, capital São Luís, primeiramente, e depois Belém, e nós vamos ter o estado do Brasil com capital em Salvador. Perfeito? Só vai terminar a União Ibérica em 1640, com o movimento da restauração lá em Portugal, que vai derrubar a intervenção espanhola. Mas até lá, muita coisa vai ter se passado. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, pessoal, invasões ao Brasil colonial. Antes da União Ibérica, franceses calvinistas, como é que eu chamo francês calvinista? Huguenot, invadiram o Rio de Janeiro, estabeleceram a França Antártica, mas foram expulsos pelo Estácio de Sá, que acabou, inclusive, morto em meio a esses conflitos. Depois, em 1612, como já vimos, franceses, agora católicos, invadem o Maranhão, estabelecem a França Equinocial e a capital em São Luís, né? Que é a atual cidade de São Luís do Maranhão. 1624 e 1625, nós tivemos a tentativa de invasão a Salvador, na Bahia, foi a chamada Jornada dos Vassalos, mas foi mal sucedida, eles não conseguiram êxito. Em 1630, uma nova investida, agora Pernambuco, essa sim, bem sucedida. Aí de 1630 a 1654, nós vamos ter aí o domínio holandês no Nordeste brasileiro. Olha aí, domínio holandês. O objetivo da Companhia, né, de Comércio das Índias Ocidentais era o de restaurar o comércio que tinha sido embargado pela Espanha, o comércio de açúcar. Né? Investiram, desse modo, sobre a capitania de Pernambuco. E aí, em fevereiro de 1630, conquistaram Olinda e depois o Recife. Os holandeses vão estabelecer o Recife como a sua sede. Vencida a resistência portuguesa, e aqui também dos colonos, né, com o auxílio de Calabar, Domingos Calabar, né, ele, que era um mestiço aqui no Brasil, né, um mestiço, um pardo, ele vendeu informações aos holandeses. E por isso ficou durante muito tempo Calabar considerado como um traidor do Brasil, um traidor da pátria. Só que aí o que se questiona é o seguinte, mas Calabar teria traído a quem? Ele não era português. Ele estava num Brasil que ainda era colônia. Então, não fica claro esse processo. Né? Isso vai acabar gerando uma ideia de traição que não é efetivamente a mais adequada. Né? Que o Calabar colaborou com os holandeses, sem dúvida, mas que tenha traído uma pátria em específico, não, porque ele não tinha nenhum desses vínculos. Né? Não havia essa vinculação, ele era um marginalizado. Bom, a Companhia das Índias Ocidentais nomeou o conde Maurício de Nassau para administrar aqui a colônia. E aí, no lugar das câmaras municipais, ele vai compor a chamada Câmara dos Escabinos, que será o órgão responsável pelo poder holandês ali no Nordeste brasileiro. Bom, entre 1645 a 1654, nós vamos ter a insurreição pernambucana. E aí os holandeses vão ser derrotados, vamos ter o fim do domínio holandês. Vamos avançar um pouquinho? Olha bem, pessoal, uma primeira tentativa de invasão holandesa à Bahia, essa foi mal sucedida. Aí os holandeses foram derrotados. Como é uma companhia de comércio, eles tiveram prejuízos. Como é que eles vão se recuperar desse prejuízo? Eles vão se recuperar desse prejuízo assaltando, pilhando 11 navios espanhóis que saíam aqui da América Central com carregamento de prata. Foi chamado saque à esquadra de prata. Aí esses recursos foram importantes para que eles tentassem, agora com sucesso,
uma nova investida aqui a Pernambuco. Aqui sim, ó, dominaram em 1630 e ficaram até 1654, o chamado Brasil holandês. Olha bem, pessoal, a invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e Holanda. Relações diplomáticas conflituosas, né? Olha, até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio de açúcar produzido no Brasil. Eles financiaram a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Eles tinham a exclusividade para o transporte e a venda desse açúcar na Europa. Então, era um negócio muito lucrativo para os holandeses. Mas, em virtude do embargo econômico da Espanha aos holandeses, em 1621 eles criaram lá a WIC, a West India Company, e aí essa WIC vai ser responsável por invadir aqui o Nordeste, continuar com a produção de açúcar e também controlar os postos lá na África que forneceu mão de obra escrava. Entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam o domínio por outras áreas do Nordeste. Então, não foi só Pernambuco, foi estender pela Paraíba e também pelo Rio Grande do Norte. E até um pedacinho do Maranhão, eles chegaram a beliscar. Os holandeses contaram com a ajuda, como eu disse, do Domingo Fernandes Calabar. Né? O conhecimento que ele tinha da região, ele vende informação para os holandeses, isso facilitou o domínio holandês em Pernambuco. Bom, entre 1637 a 1643, quem vai administrar o Nordeste holandês será Maurício de Nassau-Siegen, que vai trazer para cá intelectuais, vai criar o primeiro sistema de esgoto no Brasil, ali em Pernambuco, vai deixar marcas de uma arquitetura bem colorida, com janelas grandiosas, né, nas construções. O período do Nassau, a administração Nassau, foi o momento mais importante aí desse período holandês. Só que o Maurício de Nassau, apesar de trazer todo esse progresso para cá, de trazer pintores, né, de criar a Câmara dos Escabinos, uma Câmara Municipal local, de estabelecer uma tolerância religiosa, porque os holandeses eles são calvinistas, né, protestantes, e a religião aqui era católica. Então, mesmo ele sendo governante, ele estabeleceu uma política de tolerância religiosa. Né? Traz para cá artistas como Franz Post, Albert Ecout, o naturalista Georges Magrath, que são elementos que vieram com ele para cá para fazer estudos sobre a região. Então, foi uma administração espetacular. Quando ele entra em conflito com a Companhia das Índias Ocidentais, porque o acusam de estar sonegando recursos para a Holanda, de que ele não estaria sendo honesto com a administração, ele se desentendeu e acabou se retirando. E a Holanda mandou para cá administradores que vão derrubar muitas daquelas liberdades que o Nassau havia estabelecido. Isso vai gerar revolta entre os colonos e aí virá a reação. Bom, aqui a gente está mostrando, né, a cidade do Recife foi transformada em capital, né, naquela época, a capital de Pernambuco. A Recife e Olinda estão muito próximas, né, são separadas aí pelo rio Capibaribe, estão muito próximas as duas cidades, ali em Pernambuco. E aqui um pouquinho da arquitetura, né, deixada, essa arquitetura muito colorida, muito esplendorosa, né, deixada pelos holandeses. Tá? Aqui também outro exemplo, uma arquitetura belíssima. Recife, tá, pessoal? Ali na região do Recife é que isso se caracteriza. Bom, esse movimento dos colonos contra o domínio holandês será a chamada insurreição pernambucana. 1644, com a saída do Nassau, já começam movimentações. Então, a luta contra os holandeses no Nordeste brasileiro foi iniciada pelos próprios senhores de engenho que deviam para os holandeses e viam aí também uma forma de não pagar aquelas dívidas, inclusive com juros muito altos. E aí vai durar cerca de 10 anos. Como é que chama o movimento, professor? Insurreição, rebelião, né, pernambucana.
Então, sob a iniciativa dos senhores, os colonos da região foram mobilizados e travaram várias batalhas. É considerado o primeiro exército nacional brasileiro. Tá? As mais importantes batalhas foram a Batalha dos Guararapes e Campina da Taborda. As mais importantes. Guararapes, a Batalha dos Guararapes marca, inclusive, o fim desse movimento. Em 1640, enquanto isso, né, em 1640, houve lá em Portugal o movimento da Restauração. Então, o Duque de Bragança, Dom João, assume como rei, aproveitando que a Espanha já vinha enfraquecida, a Espanha não soube como usar muito bem os recursos oriundos, né, das suas colônias, foi entrando em declínio, e aí Portugal aproveitou-se para expulsar os espanhóis e quebrar com a União Ibérica. E aí vai marcar a dinastia de Bragança, em Portugal, a última dinastia portuguesa. Eles vão governar Portugal até 1910, século XX, quando será proclamada a República em Portugal. Então, Portugal foi uma monarquia até 1910. Bom, a insurreição pernambucana chegou ao fim em 1654, libertou o Nordeste do domínio holandês, mas essa expulsão não foi lá um grande negócio, porque o Brasil vai sofrer fortemente com a concorrência do açúcar holandês produzido nas Antilhas e também com a falta de recursos, porque quem financiava o açúcar aqui eram os holandeses. Tá? Então, isso vai abalar profundamente a economia açucareira, vai prejudicar os senhores de engenho aqui no Brasil, vai prejudicar a economia lá em Portugal. Muito bem. Na segunda metade do século XVII, Portugal exportava metade, vendia, mandava para fora metade do açúcar que exportava no século XVI. Então, houve uma queda considerável. Essa crise da produção açucareira prejudica tanto os senhores de engenho aqui, quanto a economia portuguesa, e aí o rei Dom Pedro II, não é o Dom Pedro II aqui no Brasil, não, Dom Pedro II lá de Portugal. Lá de Portugal, bem antes do Dom Pedro II aqui do Brasil. Tá? Isso aqui do século, entre o século XVII e XVIII. Ele nomeou como seu ministro o conde de Ericeira. E esse conde de Ericeira falou, bom, para resolver, eu vou ter que estabelecer alguma coisa muito prática, né, que seja muito efetiva. Então, ele estabeleceu as chamadas leis pragmáticas, que restringia as importações, então, uma medida protecionista, para evitar a evasão de riquezas de Portugal, contratação de técnicos estrangeiros para dinamizar a economia, para estabelecer novas atividades que pudessem gerar riquezas em Portugal. Aqui no Brasil, essas medidas pragmáticas visavam estimular a produção de tabaco e de outros produtos, como algodão, por exemplo, tabaco, couro. Intensificou a exploração das drogas do sertão, que eram exploradas pelos jesuítas na região norte do Brasil. O que seriam essas drogas do sertão? Não é nenhum alucinógeno, não. Tá? Mas é a castanha, é o guaraná, né? São algumas plantas que poderiam servir como tinturas para tecidos, enfim. Ele também realizou esforços, o conde de Ericeira, para revitalizar a produção açucareira. Mas muito difícil, né? Concorrer com os holandeses. A crise da economia açucareira favoreceu uma aproximação com alguém que pudesse financiar Portugal. Então, vai haver uma aproximação entre Portugal e Inglaterra. Aproximação de Portugal com a Inglaterra. Com o apoio da Inglaterra, Portugal firmou um acordo com a Holanda. A Holanda, quando foi expulsa daqui, ficou magoada. Não quero conversa com Portugal, não. Então, foi preciso um entendimento. Foi a chamada Paz de Haia. Haia é uma cidade lá da Holanda, em 1661. Então, Portugal queria ficar amigo da Holanda novamente, até com a expectativa de retomar aquelas boas relações econômicas com a Holanda. Né? E por isso Portugal se sujeitou a pagar como indenização 2 milhões de libras, que era a moeda inglesa, que Portugal não tinha, mas pediu emprestado para a Inglaterra, e teve que entregar também territórios
na África e Ásia como indenização pela saída dos holandeses do Nordeste. Então, perdeu áreas em Bombaim, lá na Índia, perdeu a área da Indonésia, perde a África do Sul. Tá? Então, vai ter que entregar territórios aí. Mas eram territórios que, cá entre nós, já não estavam mais na mão de Portugal. Então, Portugal viu aí uma saída, uma tentativa para reatar relações com a Holanda. Bom, isso tudo, pessoal, essa aproximação com a Inglaterra, empréstimos que a Inglaterra faz para Portugal, isso tudo vai favorecer, logo no início do século XVIII, um famoso acordo que beneficiou muito a Inglaterra, o Tratado de Methuen, ou também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Por quê? Porque por esse tratado, 3 artigos apenas. Portugal se comprometia a comprar toda a produção de tecidos da Inglaterra. Em contrapartida, a Inglaterra se comprometia a comprar toda a produção de vinho de Portugal. Quando o tratado foi feito, ele pareceu interessante para ambas as partes. Só que nós estamos no século XVIII e, passados 50 anos desse acordo, a Inglaterra desenvolveu a Revolução Industrial. Aí eu te pergunto, quem é que vai produzir mais rápido? Se produz mais rápido tecido ou vinho? Tecido, né? Então isso vai gerar uma balança comercial muito, muito desfavorável para Portugal. E aí, por isso, grande parte do ouro produzido aqui no Brasil vai ser carreado para que Portugal cumprisse os acordos feitos com a Inglaterra. Então, esse Tratado de Methuen tem a ver até com a Revolução Industrial, com o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, porque favoreceu o carreamento de importantes riquezas de Portugal para a Inglaterra. A assinatura do Tratado de Methuen ressalta bem as condições políticas e econômicas distintas de cada uma das nações ali envolvidas. Né? Com o passar do tempo, olha aqui, ó, a dependência econômica portuguesa se agravou e o ouro, acabei de falar, ó, encontrado em terras brasileiras, foi usado para cobrir o grande déficit que dominava as finanças de Portugal e para pagar aqueles acordos, destacadamente o Tratado de Methuen, que Portugal havia feito com a Inglaterra. Então, pessoal, é isso aí. Tá? É esse aí o saldo que a gente tem da União Ibérica, das invasões ao Brasil no período colonial. Esses foram os principais aspectos. Tudo bem? Se liga aí, leia, pegue o livro, acompanhe, faça também os exercícios que puder. Não pare de estudar. Aproveite a sua oportunidade. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.